Olá, estamos nós aqui novamente reunidos, mais uma vez para gravar no nosso canal do YouTube Guia dos Perplexos, a série intitulada Nos Caminhos de Jesus. Este vídeo será chamado, desculpem, A Corrente da Tradição. Dissemos em vídeos anteriores, depois de dar muitas informações, e segundo historiadores como Edouard Chouret e biblicistas, historiadores e críticos, e principalmente um dos nossos preferidos, que é o livro de J. de David Rosenberg e Harold Bloom, que havia uma corrente tradicional monoteísta, que essa corrente tradicional monoteísta teria sido, vamos dizer assim, semi-secreta. Era um conhecimento que depois se tornou claro a partir de 1970. Em 1970 foi estipulado que a Europa seria um único Estado, com uma única moeda, e aí ficou claro que aquilo que nós chamamos de nova ordem mundial. Mas, segundo esses historiadores, essa ideia é muito antiga e teria sido concebida em outros moldes, segundo a vontade de Deus, e a Igreja Católica está profundamente envolvida nisso. Por isso nos entristece quando alguns de vocês dizem que o Papa está se metendo com a nova ordem mundial, o Papa é o anticristo porque ele está apoiando a nova ordem mundial. O Papa Francisco tinha marcado uma reunião para o dia 23 de maio de 2020, e nessa reunião para esta reunião ele teria convocado líderes do mundo inteiro, e daqueles líderes, os líderes iriam eleger, entre eles, Rainha Elizabeth, o rei Gustavo da Suécia, o clã de Rothschild, o clã de Rockefeller e outros. Eles deveriam eleger um homem que aceitasse a responsabilidade de distribuir equitativamente os bens da terra e gerir as riquezas do nosso planeta de maneira que acabasse com a miséria e, de preferência, com a pobreza. Esta é a ideia de Moisés, exatamente esta. E é curioso, então, que hoje nós achemos que o Papa é o anticristo porque ele propõe isto. Talvez porque, entre os líderes mundiais atuais, nós não confiemos que haverá alguém que se coloque inteiramente, né, chefiando as lideranças internacionais, todos os ricos, todos os sábios, todos os poderosos, coordenados inicialmente pelo Papa, e depois, então, o processo se desenvolveria sozinho, porque o Papa não se coloca como fazendo parte desta equipe a ser escolhida, mas nós talvez duvidemos que haja alguém que aceite, como na novela da Record, Apocalipse, né? Lá se mostra de fato o anticristo. Nesse caso seria um homem excepcional, que alguns dizem então seria o anticristo. O Papa está providenciando tudo para dar ao mundo o anticristo. Um homem com poderes delegados por esses líderes mundiais para acabar com a pobreza, a fome, a miséria, distribuir justiça, renda e fazer aquilo que Deus quer que seja feito, né? A felicidade de todos para a maior glória de Deus. Ad Dei Majorem Gloriam. Então, eu peço a vocês que reflitam um pouco sobre o assunto, porque a Igreja Católica está profundamente comprometida com isto, e esta é a ideia de Moisés.
E esta ideia de Moisés não surge com Moisés. Então, segundo Eduardo Churré, historiador e grande iniciado, segundo outros historiadores e segundo David Rosenberg e Harold Bloom, a história começa no Gênesis 4, versículo 23, diz: Adão uniu-se outra vez à sua mulher, e ela lhe deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Sete, porque disse: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, morto por Caim. Também a Sete nasceu um filho que chamou Enós. Então começou-se a invocar o nome de Javé. Aqui nós não vamos fazer diferença entre o nome El e as suas variantes, El Shaddai, Elion, né, e Javé. Aqui a ideia é um Deus só, seria por isso que o vídeo se chamaria a corrente da tradição monoteísta. Então aqui seria, onde está Deus, seria El, e onde começou-se a invocar o nome do Senhor, seria Javé. Então aqui estaria, no original, tanto El quanto Javé. Então, com Enós, que seria filho de Adão com Eva, e essa ideia teria sido transmitida a ele, provavelmente pelo próprio Adão, e depois de Enós, então a Bíblia nomeia no capítulo 5 um outro patriarca antediluviano chamado Enoque, que com a idade de 65 anos gerou Matusalém. Estou lendo agora Gênesis 5, 21, e andou com Deus. Pronto, seria essa a expressão para dizer que andou com El, ou Elohim, para dizer que ele faz parte da corrente da tradição, da corrente patriarcal da tradição monoteísta. Então, Enós seria o primeiro patriarca, descendente direto de Adão, filho de Adão, e depois Enoque, que estaria dentro da lista da linhagem dos patriarcas. Então, repetindo, Enós, então, começou a invocar o nome de Javé. Aí significa invocar o nome de Javé, deve ser entendido como fazer tudo possível para que se fundamente uma tradição, que é chamada aqui tradição patriarcal monoteísta, onde Deus seja a suprema potência, o rei universal, e um homem de qualidades excepcionais, iluminado por esse Deus, vai conseguir espalhar a ideia e efetivá-la, ao fim de tudo, para acabar com a pobreza, a miséria, a fome, as guerras, e assim fazer com que o paraíso, que está um pouco antes está no Gênesis 3, eu aqui já estou lendo 4 e 5, né, restaure o paraíso sobre a terra. Esta seria a ideia, né? Este homem seria o Messias, o Mashiach, ungido, aquele que Deus escolheu. Então, quando o Papa supõe que vai ser escolhido num grupo de cerca de 40 a 60 pessoas, esse homem, depois nós vamos ver isso com cuidado, porque estamos tratando do Mashiach, do Filho de Deus. E depois de Enós, filho de Adão, então nós vamos encontrar a mesma ideia com Enoque. Gênesis 5, 21. Enoque andou com Deus e depois de ter gerado, viveu 300 anos, depois de ter gerado Matusalém, e viveu ao todo 365 anos, repete, e andou com Deus e não é mais porque Deus o levou. Não teria morrido. Então,
Então, ali nós temos o início da tradição monoteísta patriarcal, que supõe a restauração do paraíso terrestre, perdido por Adão, mas logo, logo planejado por ele com o filho dele chamado Enós, e muito bem planejado e colocado depois ali. Eu tenho o livro Apocalipse de Enoque, o livro de Enoque, onde Deus mostra, dá a ele imensos poderes e mostra a terra toda que será possuída pelo descendente dele, que vai fazer esta obra. O livro é muito antigo, faz parte dos apócrifos do Antigo Testamento, mas o apóstolo Judas cita uma parte, um versículo do livro de Enoque, o que faz com que a gente fique na dúvida se é apócrifo ou não é apócrifo, porque ele é citado por Judas, né, o irmão de Jesus. Então, a coisa é muito séria, porque é uma ideia muito antiga. Adão perdeu o paraíso não tinha miséria, não tinha fome, não tinha desgraça, não tinha morte, não tinha a injustiça. Então Deus era rei supremo sobre toda a criação e o homem vivia em perene felicidade. E aí Deus criou a mulher e daí depois vem a questão do pecado, que é a serpente, que em alguns autores é chamada de Lilith, em outros é chamada de Tiamat, e o Apocalipse chama simplesmente o dragão antigo, a serpente infernal. Bom, vocês já viram que o tema é candente, porque nos traz desde o Gênesis 4 até a nova ordem mundial imposta ao mundo em 1970. Eu tenho o exemplar da revista que proclamava que a Europa seria transformada num único Estado, na verdade, um único país, que as barreiras, os limites territoriais seriam quebrados, logo seria feita uma moeda única, e após a Europa viria as Américas também, isso foi dito na época, logo após a unificação da Europa haveria a unificação das Américas, e depois, assim, a África e a Terra. Portanto, a aldeia global, no dizer de Marshall McLuhan. Gente, portanto, algo transcendental, desejado por Deus, herdado por Adão, aqui é um nome que nós sabemos que quer dizer apenas tirado da terra, da Adamá, mas seria algo querido, desejado por Deus, e essa ideia teria sido inculcada por Deus em Adão, já que ele não poderia mais voltar ao paraíso terrestre, ele e a sua descendência deveriam recriar na terra este paraíso. Então, o Antigo Testamento nos dá isso em Gênesis 4 e depois nos dá isso em Gênesis 5, com uma expressão meio misteriosa. Começou-se a invocar o nome de Javé. Nome é nume, poder. O poder de Javé, que lá no paraíso era total, e após Adão sair do paraíso, então Javé perde, digamos assim, né? O homem não concede mais a Deus o senhorio, mas aqui, enquanto estamos no capítulo 4, esta ideia ainda existe. No capítulo 5, com Enoque, esta ideia é aperfeiçoada. Já li o livro de Enoque 2 vezes todo, de tal maneira que é mostrado a Enoque todos os mistérios e segredos do universo, mostrando como é que o descendente dele, que se tornasse digno de restaurar o reinado de Deus, seja El, seja Javé, sobre a nossa terra, seria governante de tudo isso e teria, evidentemente, poderes sobre esses elementos, sobre esses acidentes geográficos, sobre a geografia, sobre a terra, a água, o fogo e o ar.
a ideia é muito interessante e talvez você possa dizer seja uma utopia, mas está radicada na Bíblia. Então, nós vamos dar um pulo, dizendo que essa tradição patriarcal monoteísta, ela continua, e aí quando se diz que fulano foi filho de Beltrano, não é filho no sentido biológico, né? Já dissemos isso, mas no sentido de ter herdado essa tradição, aceito essa tradição. Então nós vamos traçar em linhas gerais, linearmente essa tradição. Então de Enós, filho de Adão, para Enoque, também já filho de Sete, e de Sete mesmo, deixa eu conferir aqui. Assim, Adão viveu 930 anos e morreu. E Sete Então, Enós é filho de Adão. Sete é filho de Adão. Então, é da descendência direta de Adão, porque tanto Sete quanto Enoque são filhos ou descendentes diretos de Adão, mas essa descendência aqui não significa geração biológica, mas a aceitação desse planejamento de restaurar o paraíso terrestre, que não cessa de atormentar os homens. O que Marx quis foi isso, né? O comunismo, segundo Marx o concebeu, seria a restauração do paraíso terrestre, né? Santo Agostinho fala de Civitate Dei, a cidade de Deus, que seria exatamente isso, a restauração do paraíso na terra através do poder concedido por Jesus Cristo à sua igreja. Então vamos lá, vamos fazer aqui uma linha no tempo. Adão, pai, não vamos aqui esquecer que pai aí não significa biológico, mas que transmissor desta ideologia para Enós. Enós tem vários outros, mas não se fala da ideologia, porque há expressões, né? No caso de Enós, diz, e começou a invocar o nome de Javé. E aí só em Enoque, o nome é parecido, Enós e Enoque, é que volta-se a usar uma expressão semelhante, e Enoque andou com Deus, com El. Tanto faz agora. Para nós não vamos fazer diferença entre os nomes de El e o de Javé. De qualquer maneira, a ideia é a mesma, porque ambos são deuses monoteístas, e a tradição é monoteísta. Então, Adão passa essa ideia para Enós, Enós passa essa ideia adiante até que nos seja dito pela Bíblia que chega até Enoque, né? Depois vem o dilúvio, porque isto não é feito, então, não sendo efetivado, Deus então percebe que no Gênesis 6, os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e geraram filhas. E viram os filhos de Deus, aqueles que tinham herdado a tradição patriarcal, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram-nas por esposas a seu gosto. Alguns dizem anjos. Não seriam anjos. Dentro dessa nossa exposição, seriam os herdeiros da tradição monoteísta patriarcal. Então, Yahvé disse, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem porque é carne, mas os seus dias estão contados, 120 anos. Aí fala dos gigantes, e com os gigantes a situação piora, e então, no Gênesis 6 diz, então Yahvé arrependeu-se de ter criado o homem sobre a terra e se afligiu em seu coração. Ou seja, percebeu que a ideia de recriar o paraíso terrestre estava fadada ao fracasso, o homem não teria condições de fazer isso. E disse, eliminarei da face da terra o homem que criei, e com o homem também os animais, os répteis e as aves do céu, porque estou arrependido por tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor aos olhos de Deus. Então, temos aí,
depois de Enós e de Enoque, então nós temos agora Noé ou Noá, que guarda a tradição patriarcal e tem no coração esta vontade, e Deus então decide eliminar todos, puxa a descarga, né? Como puxou agora com essa pandemia, e só fica Noé. Bom, Noé continua, passa pelas dificuldades que tem que passar, que na Bíblia, que é um livro metafórico e figurado, né, ele tem 3 filhos, mas desses 3 filhos, apenas um herda a tradição patriarcal. E este um chama-se Sem, S-E-M, Sem. Então são os semitas que vão herdar o nome de Javé e o nome de El. O nome significa o nume, o poder de tornar a terra um paraíso, com um único Deus, um único batismo, um único Senhor, né? E um único Espírito, né? Portanto, sem tristeza, sem desolação e sem morte. Então, este filho de Noé, que herdou a tradição patriarcal monoteísta, se chama Sem. E está aqui, filhos de Noé, capítulo 9, Gênesis 9, capítulo 18. Os filhos de Noé, não entenda-se geração carnal, que saíram da arca eram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã, mas esses 3 eram filhos de Noé, e por eles foi povoada a terra. Noé deu o seu trabalho da agricultura e plantou uma vinha. E aqui há uma bênção e uma maldição. Maldito seja Canaã, disse Noé. Abençoado seja Sem, por Javé, meu Deus. E Canaã seja seu escravo. Dilate Deus Jafé e habite nas tendas de Sem. Então, 2 patriarcas, Sem e Jafé, herdam a tradição monoteísta patriarcal, e Canaã passa a ser inimigo deles. Então, aí começa a ideia agora de que a humanidade está dividida, com semitas e jafetitas, de um lado, herdeiro da tradição patriarcal, a obrigação era transformar o planeta Terra num paraíso, mas Cã, que vai morar em Canaã, isso será importante, porque Canaã é a atual Palestina, que já vai deixar de ser Palestina para se chamar Israel. Já vimos que quase que isso aconteceu semana passada. E então, depois de 100, então nós vamos agora encontrar Abraão. Então, a partir do capítulo 12, capítulo 11 ainda, versículo 27 diz: Esta é a geração de Taré. Taré gerou Abraão, Nacor e Harã. Harã gerou Ló e Harã morreu antes de seu pai. Taré, na sua terra natal, em Ur dos Caldeus, perdeu seu filho Harã. Abraão e Nacor casaram-se. A esposa de Abraão chamava-se Sarai. Então, aqui, Javé disse a Abraão. Então, ele passa a ser o herdeiro dos semitas. Sai da tua terra, da tua pátria e da tua casa paterna e vai para a região que eu te mostrarei. Ao partir de Harã, Abrão tinha 75 anos de idade. Tomou, pois, consigo Sarai, sua esposa, Ló, seu sobrinho, e partiram para Canaã, o país de Cã. Então Abraão vai enfrentar agora o inimigo. Ele vai direto para a terra de Cã, que é o inimigo da tradição patriarcal, segundo a Bíblia. E então fica a cargo de Abraão colocar em prática a tradição patriarcal. Abraão vai para Canaã, e já disse hoje é Palestina, e lá
depois de várias peripécias, ele tem um filho chamado Isaac, e Isaac tem um filho chamado Javé, e Abraão e Isaac moraram o tempo todo, viveram e andaram na Palestina, em Canaã, enfrentando lá, de alguma maneira, se esquivando dos embates com os filhos de Cam, os cananeus, que também se espalharam por outras terras, não ficaram só em Cam, não foi só em Canaã. A Bíblia diz que Cam foi pai de Canaã, mas não ficamos só aí, porque a terra é muito grande. E o fato é que, então, Jacó, que é o herdeiro da tradição patriarcal monoteísta, então, quer seja com o nome de El Shaddai, quer seja com o nome de Javé, não importa, ele vai para o Egito a convite de seu filho José, que passa a ser o próximo, que faz com que a tradição patriarcal monoteísta comece a dar certo, porque uma grande fome toma conta da terra e o faraó do Egito, o rei do Egito, que era temente a Deus, tem um sonho, fica impressionado com esse sonho, e aí dizem a ele que há um homem que interpreta sonhos no cárcere, e esse homem se chama José. Ele fica admirado, porque um homem que soubesse ler jamais faria alguma coisa que o levasse ao cárcere, e diz, então há um homem encarcerado que sabe ler e escrever, e dizem a ele, e então o faraó diz, traga-me aqui, então dá um banho nele, ele pede ao faraó que espere um pouco enquanto ele vai estudar os pergaminhos do Nilo, porque ele já sabe qual é o sonho do faraó, ele é profeta, depois se apresenta diante do faraó. E o faraó relata aquele sonho, né, das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, das 7 espigas de trigo cheias e das 7 espigas de trigo mirradas, e José, que na tradição patriarcal é o herdeiro de Jacó, então traduz o sonho do faraó, dizendo que as 7 vacas gordas são 7 anos de fartura e as 7 espigas cheias também. É um sonho só. Quer dizer, o sentido é um só. E as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas também são 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E então acontece isso. O faraó pergunta a José o que devo fazer, e ele diz, constitua um homem sábio e inteligente que saiba gerir, administrar o tempo da fartura, construindo silos e armazéns para que durante a época da fome haja trigo à vontade e cereais na terra do Egito, e assim nós possamos nos alimentar sem problema e alimentar aqueles que vierem até nós para fugirem da fome. Bom, entre esses, que assim o faraó constitui José vice-rei do Egito, e José passa a fazer esse trabalho. Veja aí, nós já estamos com a tradição monoteísta patriarcal em ação, né? José já começa a agir, quer dizer, haveria fome sobre a terra, com a fome vem a peste e a guerra, e José impede isso, traduzindo o sonho do faraó. Então, ele foi mandado escravo para o Egito, mas Deus tinha planos especiais para ele, e ele, herdeiro da tradição patriarcal, constrói silos e armazéns, e acumula trigo e todo tipo de semente e de gramíneas para o tempo de fome, e o Egito fica abarrotado de comida. E ele diz, para nós e para aqueles que quiserem vir até nós, que precisarem de nós. E então, José começa a fazer, a executar a estratégia da tradição patriarcal. Bom, então, depois de Jacó. Nesse meio tempo, aparece aqui um personagem, junto com Abraão, que é Melquisedeque, rei de Salém, que também pertence à tradição patriarcal, e ele aparece junto com Abraão. Então,
José seria 1700, Melquisedeque seria 2300, o primeiro Sadeque, e o Melquisedeque que aparece aqui é contemporâneo de Abraão, portanto 1900. Estamos dando a tradição patriarcal linearmente. E então o Melquisedeque e Abraão são herdeiros da mesma tradição patriarcal, e Abraão e Melquisedeque querem efetivar aquilo que Deus, seja Javé, seja El Shaddai, seja Elion, fez com que Adão trouxesse na mente o planejamento de tornar a terra novamente um paraíso, e os dois confraternizam, e Melquisedeque, nessa confraternização, oferece pão e vinho a Abraão e aos seus generais. É interessante que Abraão vem de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e Melquisedeque vem da Babilônia dos Caldeus, capital dos Caldeus. Então, ambos não se conheciam na Mesopotâmia, mas eles vão se conhecer em Canaã, justamente na terra onde o inimigo da tradição patriarcal tem as suas raízes, que seriam os moabitas, os cananeus em geral, os filisteus. Mas Melquisedeque vai criar um clã na Palestina, em Canaã, chamado Jebuseus, que vai se comprometer com a tradição patriarcal. Então Abraão vai para um lado, com a obrigação de executar a tradição monoteísta patriarcal. Melquisedeque vai para outro lado, né? Segundo a gente pode colocar assim simplificadamente, né? Abraão, no caso aí já chegamos até José. Então, quando chegamos até José, então José é descendente de Jacó, portanto Abraão já passou a sua tradição para Isaac, Isaac já passou a sua tradição para Jacó, Jacó já passou as suas lições desde criança para José, que desde menino percebe que isso é o desejo de Deus e passa a ter dons preternaturais, e um desses dons é a tradução do sonho, e é aí que ele avulta no faraó, no Egito, na terra dos faraós. Então, e aí no caso fica Abraão, a linha de Abraão vai dar em José, no Egito, vice-rei do Egito, e a linha de Melquisedeque por enquanto, fica somente nele. Mais tarde, nós vamos perceber que nasce um hebreu que é adotado pela filha ou irmã do faraó do Egito, e os pais dão um nome para ele, mas acontece que a princesa, como o salva das águas, chama ele de Machá. Ma é água e Chá é salvar. Então, salvo das águas. O Eduardo Churré diz que o nome dele verdadeiro era Osarsif, e ele passa a aprender toda a ciência do Egito e se dedica ao sacerdócio, como Melquisedeque, mas sendo descendente de Abraão, e absorve a tradição patriarcal. Isso era fácil, porque o faraó já era o rei do mundo, né? Nessa época ele já era o rei do mundo, mas lá na Mesopotâmia havia outros reis contra os quais o faraó lutava, que são os assírios e os caldeus, de onde Melquisedeque saiu. O primeiro Sadeque, que não tinha o nome de Melquisedeque, era apenas Sadeque. Ele assume o nome de Melquisedeque já em Canaã. Espero que esteja sendo claro. Então, com Moisés, a tradição patriarcal é passada para ele, e ele acredita que é o povo egípcio que vai estabelecer a paz sobre a terra,
porque ele é educado dentro do palácio do faraó como príncipe egípcio, e ele frequenta e é sacerdote dos templos de Heliópolis, Luxor, Tebas e outros, e então, embora ele não seja filho direto do faraó, o filho do faraó aceita que ele seria mais capacitado para executar este plano, e assim ele fica sendo o preferido do faraó no filme aqui do Edir Macedo, né, enquanto que no filme clássico de Hollywood, né, como é que é o nome do produtor, Cecil B. DeMille, há uma pendenga entre Moisés não é Tutmés. Bom, e o filho do faraó, vou lembrar esse. Então, enquanto que na série brasileira feita pela Record, os dois são amigos e irmãos. Eu acho essa versão mais provável. Acho bem mais provável. Então, Ramsés, o nome do filho legítimo, carnal do faraó é Ramsés, que não tinha muita vocação para fazer do Egito uma liderança que acabasse com a miséria, a pobreza, instaurasse a justiça sobre a terra, enquanto que Moisés, sendo justo, herdou essa tradição, complementada pelos sacerdotes de Tebas, de Mênfis, de Sais, de Heliópolis, e ele está assim preparado para executar essa tarefa se ele for escolhido faraó, quando na verdade ele vê um oficial do faraó chicoteando um escravo hebreu que já está velho e caído, e ele então se revolta porque ele acha uma injustiça e mata o feitor, né? o gerente dos escravos, o feitor. E aí tem que fugir do Egito para não ser morto. Aí os dois filmes dão versões diferentes. No filme do Cecil B. DeMille, Ramsés fica feliz da vida, porque vai se livrar de Moisés, dá uma vara a ele, diz, aí está a tua vara de rei, reine sobre os escorpiões, as cobras e o lagarto do deserto do Sinai. E no filme da Record é o contrário. Ramsés o ajuda a sair do Egito às escondidas. De qualquer maneira, ele sai do Egito. Os dois filmes concordam, as duas versões concordam com isso. Saindo do Egito, Moisés atravessa a pé o deserto do Sinai, isso não é pouca coisa, só dois homens atravessaram o deserto do Sinai, né? Moisés a pé e Lawrence da Arábia com uma pequena comitiva montada em camelos. O fato é que Moisés chega até os pés do Horebe, onde encontra Jetro, sacerdote madianita, que é herdeiro da tradição patriarcal monoteísta e adora Javé. Moisés recebe abrigo por parte de Jetro, porque os dois têm a mesma tradição, só que aí ele pensa, bom, então eu não tenho mais nada a ver com isso, porque perdi a capacidade de ter poder. Então, Jetro também é um sacerdote comum, que exerce o sacerdócio de Javé, também não tem tanto poder. Os arameus, que são a mesma coisa de moabitas, o povo ao qual Jetro pertence, todos eles adoram Javé, e moram desde o rio Nilo até o rio Eufrates e vivem em paz tanto com os egípcios quanto com os assírios e caldeus, porque eles são artesãos e eles vendem os produtos que eles fazem para essas grandes civilizações, e esse comércio torna eles praticamente imune a guerras. Então, são um povo que vive pacificamente e adora Javé. E aí, provavelmente, é aí com Jetro que Moisés vai aperfeiçoar o conhecimento da tradição patriarcal monoteísta. Seja sob o nome de El, seja sob o nome de Javé, Jetro passa para Moisés todos os detalhes, aperfeiçoando
de uma maneira que ele não tinha recebido no Egito, porque a corrupção, o poder, a vaidade já tinham mudado um pouco na cabeça do faraó, e Ramsés já não queria mais saber dessa ideia. Então eu estou fora dessa de renunciar a ser o dono do mundo e fazer os outros felizes. Então Moisés então termina, segundo a Bíblia, tendo um encontro no Horebe com o próprio Deus, El Shaddai ou Javé, que o incumbe de libertar todos os escravos do Egito, que seriam vários milhares. Ele no início teme, porque ele está condenado à morte no Egito, mas Deus o convence. Algumas tradições dizem que é porque ele era gago. Mas aí Deus diz: quem deu a língua ao homem não pode te fazer falar, não vou te curar porque você duvidou de mim. Então você vai falar no ouvido de Arão, teu irmão, da tribo de Levi, que Moisés descobriu que era levita, por isso que ele matou o oficial do faraó, e ele te será por Deus. Quer dizer, tu serás por Deus para ele e dirá no ouvido dele o que ele deve dizer ao faraó, para você não passar vergonha, porque é gago. E Moisés, então, se convence através dos prodígios que Javé faz ali, na sarça ardente, e através do maior prodígio, que a sarça não se consome. Então, ele desce, segundo o Eduardo Churret, na verdade, toda essa teofania é uma iniciação que Moisés recebe de Jetro, na qual ele muda o nome de Osarsif e aceita o nome Masha ou Mozi, né? Mozi, melhor seria Masha mesmo, que quer dizer salvo das águas. E aí agora o trabalho fica com Moisés. Paramos aqui. Moisés então passa a ser o herdeiro da tradição patriarcal monoteísta, que é o nome que nós vamos dar a esse vídeo, por duas correntes. A corrente de Cam, que estava lá no faraó, no Egito, né? Cam se estabeleceu no Egito. Então Canaã era apenas um pequeno território de Cam, os cananeus, mas o Egito todo era da propriedade dos camitas, e então seria impossível Moisés fazer isso se ele ficasse e herdasse o trono, porque a ideia não era bem vista pelos camitas. Mas agora com Jetro, a tradição é aperfeiçoada, aclarada, e Moisés então recebe a incumbência de Deus, seja El Shaddai, El Elyon, de voltar ao Egito e libertar a multidão de escravos que está lá, muitos milhares, e transformá-los num povo, e esse povo vai instaurar o paraíso na terra. Essa é a missão dos judeus, segundo o Marquês Santivis do Alveido, que Moisés terá que pôr em execução. Então, de José, que começou de fato a execução, passa-se para Moisés, que pensava que ele não tinha poder para isso quando deixou o Egito, mas na verdade Deus o fortalece e lhe dá poderes extraordinários, segundo a Bíblia. Nós não podemos contrariar isto, porque vai quebrar o nosso raciocínio, e ficamos aqui, portanto, em Osarsif, que depois da teofania, ou seja, depois que completa toda a iniciação, ele, quer seja através de Jetro, quer seja através da sarça do Horebe, não importa, ele decide que vai aceitar a missão de tornar a terra um novo paraíso, uma cópia do paraíso consoante a vontade de Deus. Seja esse Deus o Deus de Melquisedeque, né? El Shaddai, o Deus de Abraão, El Elyon, o contrário, El Elyon de Melquisedeque, El Shaddai de Abraão, seja Javé, o Deus de Jetro. Não importa, mas a tradição patriarcal é uma só. Não importa se o Deus é El, não importa se o Deus é Javé. Então,
vejam o vídeo, deem o seu like, a mãozinha, se inscrevam no canal para me dar uma força e se inscrevam no canal, né? E vamos adiante. No próximo vídeo nós continuaremos a partir de Moisés. Até lá.